Bom, gente, então essa aqui é a aula 4 sobre campo elétrico, e essa aula finaliza então o assunto campo elétrico, tá? Pelo menos a parte teórica. Claro que a gente vai resolver mais alguns exercícios e posteriormente dando seguimento ao assunto, né, eletrostática, estaremos abordando o potencial elétrico, tá? Então as próximas aulas teóricas e também resolvendo alguns problemas, algumas questões serão referentes a potencial elétrico. Então, hoje, no primeiro momento, tá, eu vou resolver duas questões aí que ficaram da outra aula e, e vão nos ajudar até a ilustrar o que nós vamos abordar hoje, né, sobre campo elétrico. Primeira questão, então, a questão 3, tá? Ela me diz o seguinte: nós temos uma partícula de massa de 10 gramas. Essa questão está na página 453 do livro da nossa disciplina. Então, uma partícula com massa de 10 gramas e carga elétrica de 5 microcoulomb é colocada em um ponto no qual existe um campo elétrico, né? Um ponto no espaço que tem um campo elétrico de módulo 2 vezes 10 na 4 newton por coulomb. Considerando apenas a força elétrica, qual é o módulo da aceleração instantânea adquirida pela partícula? Então vamos fazer aqui chamar atenção aqui quando ele fala em aceleração instantânea, tá? Por que ele fala em aceleração instantânea? Quando a gente fala em algo instantâneo, é algo que ocorreu num espaço de tempo muito pequeno, tá? Então foi numa fração de tempo que eu obtive e analisei essa aceleração. Lembrando lá da lei de Newton, né, que tem força igual a massa vezes aceleração. Deixa eu só arrumar aquele igual ali. Então tem lá força igual a massa vezes aceleração. Eu posso isolar aqui a aceleração e encontrar, né, que aceleração igual a força sobre massa. Bom, quando eu tenho a massa, né, um objeto possui uma certa massa, e eu aplico uma determinada força, eu consigo ter uma aceleração. Quanto maior a força que eu aplico no objeto, maior a aceleração. Lembro vocês, né, também que uma partícula, né, aqui eu tenho uma partícula carregada aqui com uma carga aqui, ela possui, né, ela tem uma carga elétrica aqui, ela cria então na sua volta, né, um campo elétrico. Ela tem uma partícula eletrizada e aqui na sua volta tem um campo elétrico. Só que esse campo elétrico, supondo que essa aqui seja uma carga positiva, eu vou ter na região do espaço aqui no entorno, né, linhas de força. E se eu pegar um ponto aqui, ó, no espaço, esse ponto aqui no espaço, eu vou ter um determinado vetor, uma determinada intensidade do meu vetor campo elétrico aqui, tá? Vai ser um vetor E com uma determinada intensidade. Se eu me afasto dessa partícula aqui, dessa esfera aqui carregada, eu vou ter aqui um vetor campo elétrico com uma menor intensidade, tá? Porque ele é o vetor campo elétrico, ele é resultado do valor da carga, a constante, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quanto mais distante, menor é o vetor campo elétrico, ok? Então, nós vamos ter esse resultado aqui para fazer essa análise. Quanto mais próximo, maior é o meu vetor, maior a intensidade do meu vetor campo elétrico. Ok. E o que acontece, né? Para que haja aceleração em um corpo, eu preciso ter uma força. Muito bem. E lembrando, né, a gente pode associar aqui a força elétrica. Imagina que eu estou abandonando uma partícula em alguma região aqui, ela está submetida a uma força. Só que detalhe, essa força não vai ser constante, porque essa força ela é resultante, né, nessa questão, força elétrica ela é resultante do módulo da carga, pelo produto do módulo da carga, vezes o módulo do vetor campo elétrico. Então, como o meu vetor campo elétrico
nessa questão ele não é constante, né? Ele não é uniforme. Se eu abandono a carga aqui nesse ponto, ela tem uma determinada força e ela se movimenta, né? Vamos supor que adquire uma velocidade, ela se movimenta, só que quando chegar, partiu daqui. Quando chegar nesse ponto aqui, o vetor campo elétrico já é outro valor, ele é menor, não vai ser a mesma força. Então a minha aceleração ela não vai ser constante, minha aceleração vai decaindo conforme eu vou me afastando então da minha esfera aqui carregada. Lembrando, né, que o vetor campo elétrico, o sentido do vetor campo elétrico é semelhante ao mesmo sentido que a força elétrica vai agir. A força elétrica vai agir sobre uma partícula carregada positivamente colocada aqui, né? Então a força elétrica vai agir da mesma forma, no mesmo sentido e direção que o meu vetor campo elétrico, quando a partícula positiva. Bom, como eu tenho essa variação, conforme eu vou me afastando, o meu vetor campo elétrico vai diminuindo, a minha aceleração minha força vai diminuindo, minha aceleração, por consequência, diminui também. Só que naquele determinado ponto, naquele breve espaço de tempo, eu tenho uma aceleração x, né? Uma determinada aceleração. É essa aceleração que ele quer ver naquele ponto, antes que se movimente, um breve espaço de tempo, né? Antes que se afaste e que eu tenha uma alteração nesse valor de aceleração. Então, levando isso em consideração, eu consigo fazer esse cálculo. Então, vamos lá. Eu preciso resolver essa equação aqui, né? E qual vai ser minha força? Bom, minha força vai ser minha força elétrica. Então, para eu resolver essa questão, a aceleração instantânea vai ser a minha força elétrica que está agindo sobre a minha partícula, que tem uma massa de 10 gramas e uma carga elétrica de 5 microcoulomb. Então, eu resolvendo essa questão aqui, a força elétrica sobre essa partícula com determinada massa, eu vou ter minha aceleração. Bom, minha aceleração é igual a força elétrica. Tenho carga, tenho campo. Então, vou pegar aqui a carga, 5 microcoulomb, e eu tenho que escrever em coulomb, né? Para conseguir entrar nas unidades da equação. E eu tenho o meu campo, que está em coulomb também, Newton por coulomb, né? 2 vezes 10 na 4, dividido pela massa. Massa, 10 gramas. 10 gramas só que aqui lembrando, né? Tem que ser em quilograma. 10 gramas é 10 vezes 10 na menos 3 quilogramas. Resolvendo então agora a parte matemática, eu vou ter o valor da minha aceleração. A aceleração vai ser igual, aqui eu vou deixar o 5 vezes 2, né? Vou fazer 5 vezes 2, 10 sobre 10. E aí eu vou ter o 10 vezes 10 na menos 6, mais 4, a propriedade, né, das potências. E aqui eu tenho menos 3, vai subir, vai vir para cá, como mais 3, aqui ele vai vir mais 3. Resolvendo aquela parte ali. 10 dividido por 10 vai dar 1, vezes 10 na menos 6, mais 4. Vou ter menos 2, mais 3, dá 10 na 1. Então, a minha aceleração é igual a 1 vezes 10 na 1, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui a gente tem a resposta da questão 3. Próxima questão, ainda na mesma página, né? Questão 4, me diz que em um laboratório, uma partícula de massa 3 gramas permanece em repouso no ar quando é abandonada em uma região do campo elétrico vertical, de sentido para baixo e com intensidade de 1500 Newton por Coulomb. Com base nos dados, considerando 10 metros por segundo ao quadrado, aceleração gravitacional, calcule a carga elétrica da partícula. Bom, o que eu imagino, né? Eu imagino o seguinte, nós temos aqui a Terra, né? E ela tem um campo gravitacional aqui. Toda a massa aqui na volta
está sujeito à atração gravitacional e vai desenvolver uma força-peso dependendo da sua massa. Lembrando, né, que peso igual a massa vezes a gravidade, a aceleração gravitacional. Aqui ele nos deu que G, para esse problema, a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, tenho também um campo, né, um vetor campo elétrico, na região aqui que é abandonada a partícula. Esse vetor campo elétrico, ele aponta para baixo, vertical para baixo, e ele tem um módulo de 1500 Newton por Coulomb. Ok. E a massa, né, da minha partícula que eu estou abandonando nessa região, vamos supor uma partícula P aqui, partícula P, estou abandonando nessa região onde tem esse vetor campo elétrico, o módulo do vetor está aqui, ela tem 3 gramas, tá? Então a minha partícula P tem uma massa igual a 3 gramas. Vou mudar ali o P para não dar confusão, porque eu já tenho peso, né? Vou chamar de partícula com Q. É a minha partícula que tem uma carga Q. E aí ela tem uma... ele quer saber qual é a carga elétrica dessa partícula. Bom, lembrando, né? Se essa carga... primeira pergunta, né? Eu tenho uma força aqui, uma força-peso. Essa força-peso, ela vai se direcionar para cá. Peso. Para que essa partícula é abandonada, né, e que ela permaneça em repouso, eu tenho que ter uma força apontando o contrário do peso, que seja igual ao peso. Que força é essa? Essa vai ser uma força elétrica. E eu vejo que a força elétrica deve ser igual à força-peso. Bom, qual é a carga, qual o sinal da carga dessa partícula? Ora, se o vetor campo elétrico ele aponta, né, para o sentido que eu vou ter, o mesmo sentido que eu vou ter uma força elétrica agindo sobre uma carga positiva, logo, se eu quero uma força contrária ao vetor campo elétrico, o sinal da minha carga, a minha carga, deve ser negativa, tá? Para que eu tenha uma força agindo contra o sentido, ao contrário do sentido do vetor campo elétrico. Então, já tem algumas informações aqui importantes. Qual o valor da minha força elétrica? Minha força elétrica deve ser igual ao peso. Qual o valor do peso? Bom, peso é a massa, 3 gramas, que é 3 vezes 10 a menos 3 kg, vezes a aceleração, 10 metros por segundo quadrado. Então, meu peso vai ser 30 vezes 10 a menos 3. Eu ainda posso dizer que meu peso é 3 vezes 10 na menos 2 Newton. Beleza, esse também é o valor da minha força. Então, minha força elétrica é igual a 3 vezes 10 na menos 2 Newton. Sabendo, né, que a minha força elétrica pode ser calculada através do módulo da minha carga vezes o módulo do campo elétrico. Ótimo. Sabendo disso, posso descobrir qual é o valor da minha carga. Vamos isolar a carga. Eu sei que ela tem que ser negativa, né? A carga vai ser igual à força elétrica sobre campo elétrico. A minha carga vai ser força elétrica, 3 vezes 10 na menos 2, dividido pelo meu campo. Meu campo é 1500, eu vou botar 1,5 vezes 10 na 3, que facilita agora para eu resolver. Então, o valor da minha carga elétrica, isso aqui está em módulo, né? O módulo da minha carga elétrica é
3 dividido por 1,5 vezes 10 na menos 2. Esse 3 passa para cá. Menos 3. Menos 3. Menos 2, menos 3, né? Então, o valor da minha carga, o valor do módulo da carga, é 2 vezes 10 na menos 5 Coulomb. Mas essa carga deve ser negativa. Então, a carga vai ser igual a menos 2 vezes 10 na menos 5 Coulomb. Então, essa é a solução para a questão 4, página 453. O que eu quero trazer para vocês hoje de novidade, né, nessa aula, que a gente não falou ainda, é referente a linhas de força. Tá? Linha de força é uma linha imaginária que indica a direção e sentido do vetor do campo elétrico. Nós já vimos isso aqui, né, anteriormente, né, essa linha de força, só que eu quero abordar quando o campo é uniforme. Então, o vetor campo elétrico ele sempre é tangente a uma linha de força. Eu tenho uma linha de força aqui que tende a fazer uma curva. Esse vetor ele vai estar tangenciando, né? O que é tangenciar? Ele estar passando estar passando perto aqui, né? Se eu quero tangenciar esse ponto aqui, né? Um determinado ponto aqui. Então, essa linha está tangenciando esse ponto. E aí eu tenho aqui o vetor campo elétrico, tá? Sempre vai estar tangenciando a linha de força. Uma outra característica, né, quando eu tenho linhas mais próximas, é onde eu tenho maior intensidade do meu campo elétrico. Então aqui eu tenho uma variação de intensidade do meu vetor campo elétrico. Aqui eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Quanto mais próximas, né, maior a densidade do meu campo elétrico, né, maior a intensidade do meu campo elétrico, maior o número de linhas que aparecem na mesma região do espaço. Tá? Então, onde tem aproximação é mais intenso, onde elas se afastam é menos intenso. E eu posso ter um campo elétrico uniforme, né? E o vetor campo elétrico ele vai ser constante. Então, eu tenho linhas uniformes aqui, elas nunca se cruzam, tá? As linhas do vetor campo elétrico, as linhas de força nunca se cruzam. E nesse caso, que elas estão igualmente espaçadas e paralelas, essa representação está me indicando que eu tenho um campo elétrico uniforme. Seja qualquer região que eu colocar uma partícula, ela vai estar submetida ao mesmo valor de vetor campo elétrico, seja aqui ou seja aqui. Então eu vou ter o mesmo valor do vetor campo elétrico, é a mesma intensidade. Aonde eu consigo encontrar isso, né? Um vetor campo elétrico constante. Isso me conclui, né, que qualquer que seja o ponto que eu coloque uma carga elétrica de prova, a força elétrica colocada nessa que essa carga vai ser submetida vai ser igual e vai ser constante. Diferente daquilo que nós vimos lá no primeiro slide, lá na primeira questão, que eu desenhei para vocês uma carga, né, uma esfera eletrizada. E aí, conforme eu vou me afastando dessa esfera, eu vou ter uma diferença do campo e uma diferença da força. Então, a aceleração aqui também vai ser constante sobre essa carga, porque essa força elétrica, tendo aqui uma carga positiva, né? Essa força elétrica vai ser constante em qualquer região, tá? Como é que ele pode ser gerado esse campo elétrico uniforme? Ele pode ser gerado através de duas placas carregadas eletricamente com sinais opostos, né? E aí elas estão mantidas aqui a uma determinada distância e eu tenho um campo elétrico uniforme. Isso aqui é a ideia de um capacitor, né? Onde eu tenho placas carregadas eletricamente com sinais opostos. Agora eu posso fazer o seguinte. Eu posso imaginar, né, e resolver a questão aqui 6, que ele me diz o seguinte: uma partícula com massa 2 gramas
e carga elétrica de 5 microcoulomb é abandonada a partir do repouso de um campo elétrico uniforme com módulo 200 Newton por Coulomb, desprezando os efeitos gravitacionais e determinar o módulo da aceleração adquirida pela partícula. Bom, nesse caso, como o meu campo ele é constante, qualquer ponto eu vou ter aceleração, né? A mesma aceleração, porque eu estou submetido à mesma força. Não vem aquela questão da aceleração instantânea, tá? Porque não é só naquele determinado ponto. Qualquer ponto ele vai ter a mesma aceleração, porque ele é a mesma intensidade, vai ter a mesma força. Então vamos lá resolver isso aqui, vai ser a mesma coisa. Ele pergunta aceleração. Aceleração é dada por força sobre massa. No caso aqui, a nossa aceleração vai ser dada por força elétrica sobre massa. Então a minha aceleração vai ser força elétrica dada pelo módulo da minha carga vezes o meu campo, o módulo do meu campo, dividido pela massa. Resolvendo aqui, colocando os valores. Eu tenho carga 5 vezes 10 na menos 6, vezes o valor do meu campo, 2 vezes 10 na 2, dividido pela massa, 2 vezes 10 na menos 3. Beleza, a minha aceleração vai ser 5 vezes 2, dividido por 2. Vejam que aqui eu trouxe, né, o 2 aqui perto do 5. Eu vou deixar aqui em evidência as potências de 10, de base 10, menos 6, mais 2, esse 3 aqui, né, passa para cá, mais 3. Então eu vou encontrar aqui a aceleração, esse aqui simplifica, né, fica 1, 5 vezes 10 na menos 1. Isso equivale, eu posso dizer já que aqui, né, a resposta, 5 vezes 10 na menos 1 metros por segundo ao quadrado, ou também posso identificar como 0,5 metros por segundo ao quadrado. E assim eu finalizo a questão número 6. Aqui já é uma outra questão, né? A questão 11, que eu vou resolver com vocês, que vai precisar do nosso conhecimento aí que nós vimos aí, adquirimos aí resolvendo as outras questões. Essa questão me diz assim, ó, uma partícula de massa m, aqui está a partícula, massa m igual a 5 gramas, e carga elétrica Q, 6 microcoulomb, é abandonada em região de campo uniforme. Mesma coisa, né? Ele tem um campo uniforme, qualquer região que eu abandonar a partícula vai ser submetida ao mesmo campo, logo desenvolve a mesma força, tá? Ela vai interagir da mesma forma, vai ter a mesma força, a mesma aceleração. E ainda ela foi abandonada, então entre as duas placas tem um campo aqui, uniforme, tem uma força gravitacional, uma aceleração gravitacional, né? Que vai desenvolver uma força de acordo com a massa, a aceleração ele pede para considerar 10 metros por segundo ao quadrado. E o valor, né, o módulo do meu campo elétrico é 5.000 Newton por Coulomb. Julgue as proposições a seguir. A partícula permanece em equilíbrio? Vamos supor que ele está afirmando, né, a partícula permanece em equilíbrio. Será? Qual a situação para que ela permaneça em equilíbrio? Vejam que eu tenho uma força peso, apontando essa partícula para cá, né, trazendo essa partícula, né, para cá, e eu tenho uma força elétrica. Como o campo elétrico está nessa direção e sentido, e é uma partícula positiva, a força elétrica gerada, né, na interação da carga da partícula com o campo vai ser nessa direção e sentido, logo oposta ao peso. Para que esteja em equilíbrio, ela esteja aqui parada, eu tenho que força elétrica deve ser igual ao peso. Bom, a gente tem informação do peso, a gente tem informação para calcular a força elétrica. Se as duas forem iguais, a partícula estará em equilíbrio. Vamos resolver isso então. Eu vou ter peso igual a massa vezes a g, né, aceleração gravitacional. Meu peso vai ser igual a massa
5 vezes 10 na menos 3 kg, 5 gramas, vezes 10, que é a aceleração aqui. Então, meu peso é 5 vezes 10 na menos 2 Newton, tá? Esse aqui é o meu peso. Qual a minha força elétrica? Vamos lá. Força elétrica vai ser dada pelo módulo da carga, vezes o módulo do meu campo elétrico. Força elétrica igual ao módulo da carga, 6 vezes 10 na menos 6 Coulomb, vezes 5.000. Ou, né, para facilitar a nossa conta, 5 vezes 10 na 3. Muito melhor, né? Então, a força elétrica igual a 30 vezes 10 na menos 3, ou a força elétrica igual a 3 vezes 10 na menos 2. Bom, é igual força elétrica e peso? Não, são diferentes. Logo, a partícula não permanece em equilíbrio. Essa proposição aqui está errada, tá? Vamos seguir, então, para a gente tentar encontrar a resposta. A partícula movimenta-se na vertical para baixo. Vai se movimentar na vertical para baixo se o peso for maior que a força elétrica. Peso é maior que força elétrica? Sim. Essa aqui então está correta. A partícula movimenta-se na vertical para baixo. A força elétrica que atua na partícula tem módulo 0,03 newton. Isso aqui vai ser 3 dividido por 100, que isso é 0,03 newton. Ok, está correto. A partícula adquire aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. Bom, aí tá fácil, né? Vamos ver se ela vai ter essa aceleração. Como é que a gente pode fazer? A gente vai ter que calcular o seguinte, ó. A força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Qual é a força resultante? A força resultante vai ser peso, força-peso mais força elétrica. Só que como a força elétrica está para um outro sentido, a minha força resultante vai ser peso, que está para baixo. Eu vou interpretar como força elétrica negativa, porque ela está oposta. A minha força resultante vai ser peso, 5 vezes 10 na menos 2, menos 3 vezes 10 na menos 2, força resultante, 2 vezes 10 na menos 2. Ótimo. Bom, pessoal, eu vou tentar usar o cantinho aqui para responder, então, aquela questão. Tem força resultante, né? Quero saber a aceleração. A aceleração vai ser igual a força resultante dividido por massa. Aceleração igual a força resultante, 2 vezes 10 na menos 2, dividido por massa, 5 vezes 10 na menos 3. Aceleração igual a 2 quintos vezes 10 a menos 2. Esse 3 passou para lá, mais 3. Aceleração igual. Agora a gente vai dividir 2 por 5, né? 2 quintos, eu vou ter 0,4 vezes 10 na 1, e aceleração igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, essa proposição aqui está correta. A partícula adquire aceleração 16 metros por segundo ao quadrado? Não, ela adquire somente essa aceleração aqui. Então, a soma dos números que correspondem às proposições corretas é 2 mais 4 mais 8, que dá 14. Então, essa é a resposta dessa questão.